tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui, tá? Dessa vez a gente vai estar falando sobre o assunto de radiciação, beleza? A gente vai estar vendo os principais tópicos, os básicos e alguns um pouco diferentes também. Já que os vestibulares de medicina eles estão cada vez mais exigentes, acho que vale a pena a gente não deixar de abordar nada. Lembrando que eu não vou demonstrar nenhuma fórmula aqui, acho que não é esse o intuito dessa playlist, tá? Pretendo abrir depois outra playlist aí com esse foco, mas não é o caso dessa. Beleza, então vamos começando pelas ideias fundamentais. Ok, qual é a base da radiciação? A base da radiciação, pessoal, é isso daqui. Uma raiz, tá, com um elemento aqui dentro. Esse elemento que está dentro da raiz, a gente dá o nome de radicando. Beleza? Este número que vai estar em cima da raiz, a gente vai chamar de índice. Beleza? Se por acaso o A estiver elevado a algum número, é a potência, é o expoente, mas esse símbolo aqui você já conhece. Ok? Vamos a alguns exemplos. Veja bem, aqui eu tenho, ó, quem é o meu radicando? É o 2, e quem é o índice? É o 3. Isso aqui lê-se raiz cúbica de 2. Ok? Quem é meu radicando aqui? Ó, é o 3, e quem é meu índice? É o 4. Isso aqui lê-se, né, raiz quarta de 3. Quem é meu radicando aqui? É o 9. E quem é meu índice? Pessoal, toda vez que o índice for omitido, ou seja, você não vê o símbolo aqui, é raiz quadrada, ou seja, índice 2, tudo bem? É como você pegar um número qualquer, 2. Eu preciso colocar que esse 2 ele está elevado a 1? Ele tem expoente 1? Não, eu não preciso, né? Eu posso omitir essa informação. O mesmo caso aqui acontece com as raízes, tá? Se for uma raiz quadrada, eu não preciso pôr índice, eu posso deixar oculto, ok? Maravilha. Então, bom, dito isso, como é que a gente calcula uma raiz? Então, por exemplo, dado uma raiz de A no índice M, qual o resultado disso? Isso aqui, pessoal, é o seguinte, vai ser um número B, tá? Tá o quê? B vezes B, M vezes resulta o A. Ok, não se assusta com isso não, a gente vai ver agora um exemplo prático que vai ficar bem mais fácil, tá? Por exemplo, raiz quadrada de 9, isso aqui é igual a 3. Por quê? Porque 3 vezes 3, olha só, repetindo duas vezes, que é o índice, isso aqui é exatamente igual a 9. Ou 3 ao quadrado, tanto faz, né? Raiz cúbica de 27. Isso aqui é igual a 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3, olha só, multiplico pelo mesmo quantidade do valor do índice, né? Isso aqui é exatamente igual, ó, a 27. Ok, galera? Raiz quarta de 16. Isso aqui é igual a 2. Por quê? Porque se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ó, multiplicar o número por ele mesmo, a quantidade de vezes do índice, isso aqui dá exatamente 16. Ok, galera? Esse é o conceito de radiciação e que é como se calcula, né, um radical normal. Beleza. Tem algumas propriedades? Tem algumas propriedades. Vamos anotar aqui as propriedades na radiciação. Então, ó, por exemplo, se eu tiver uma raiz de A sobre raiz de B no mesmo índice, então se eu tiver o índice de M de Maria aqui, ó, para os dois, eu posso reduzir isso aqui, ó, a uma só raiz. Então eu posso deixar toda a fração, ó, dentro da mesma raiz.
né, do mesmo índice. Então, por exemplo, se eu tiver raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 9, eu posso fazer isso aqui, ó, raiz quadrada de 6 sobre 9. Posso juntar a raiz, tá bom? Posso fazer uma coisa só. Beleza. Qual outra propriedade eu tenho? Eu tenho essa propriedade também para multiplicação? Tenho. Então, por exemplo, se eu tiver uma raiz de A no índice M vezes raiz de B também no índice M, eu posso juntar essas duas coisinhas aqui, ó, esses dois radicandos, né? Então fica A vezes B no índice M de Maria. Entendeu? Então, exemplo numérico, se eu tiver raiz de 4 vezes raiz quadrada de 2, eu posso juntar isso aqui, fazer raiz quadrada de 4 vezes 2, que é a mesmíssima coisa que raiz quadrada de 8. Ok? Beleza. Cuidado, atenção especial. Muita atenção com isso. Não valem as propriedades de soma e de subtração, tá? Então, se eu tiver uma raiz de M, raiz de A no índice M, mais raiz de B no índice M, isso aqui é diferente, não é igual, né, de raiz de A mais B no índice M, tá, galera? Isso aqui não é a mesma coisa, beleza? E é a mesma ideia se eu tiver subtração. Então, se eu tiver a subtração, que eu fiz a soma aqui no automático. Se eu tiver a subtração também de radicais do mesmo índice, mesmo assim, não posso juntá-los num índice só, ok? Isso não vale. Maravilha. Qual outra propriedade eu tenho que é muito importante? Essa daqui, galera, ó. Vamos supor que eu tenho uma raiz de m de um radicando a que está elevado a um número n. Eu posso reescrevê-lo como a elevado a n sobre n. Ó, a potência dele, o expoente dele vem como numerador e o índice lá da minha raiz ele vem como denominador, ok? Então, exemplo, se eu tiver ó, raiz sexta de 2 ao cubo, como é que eu posso reescrever isso? Eu posso escrever como 2 elevado, ó, expoente vem em cima, 3, e o índice vem embaixo, 6. No que isso me ajuda? Essa fração aqui, galera, eu consigo simplificar, né? Então, 2 elevado a 3 sobre 6 é a mesma coisa que 2 elevado dividido por 3 em cima e embaixo, 2 elevado a meio, né? E agora eu posso voltar para a situação anterior. Quem é o expoente? É o 1. E quem é o índice? É o 2. Então, isso aqui é a mesma coisa ó, que raiz quadrada de 2, né? O 1 aqui eu não preciso pôr e a raiz quadrada também não preciso pôr. Ok? Essa simplificação aqui é muito importante. Você vai ver ela várias vezes durante as suas provas de matemática, simulados, vestibulares, enfim. Tá? Maravilha. A ideia recíproca também tenha sempre em mente. Tá? Por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo. Posso falar que isso daqui é igual a 2? Posso, né, pessoal? Por quê? Raiz cúbica de 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 3 sobre 3. 3 dividido por 3 é 1, né? Então isso aqui é a mesma coisa que 2. A recíproca também é verdadeira. Vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó, 2 que multiplica raiz cúbica de 4. Ora, se esse 2 está aqui fora, é porque ele já esteve lá dentro em algum momento. Então isso aqui ó, é a mesma coisa que raiz cúbica de 4, que já está lá, vezes 2 ao cubo. Por quê? Porque se eu simplificar isso aqui, galera, eu caio exatamente na esquerda aqui nesse caso, né? Então isso pode ser útil em algumas situações. 2 ao cubo é 8, 8 vezes 4. Isso aqui daria a raiz cúbica de 32. Tá? Só para vocês conseguirem enxergar essa ideia aqui. Beleza? Maravilha. Agora vamos ver um outro caso também bem especial, que é o da racionalização. Então, racionalizar. Qual que é a ideia matemática por trás de racionalizar?
é a ideia de eu não deixar nenhuma raiz no denominador de uma fração, ok? Então, quando eu tenho, por exemplo, A sobre B, isso aqui, tudo bem. Agora, quando eu tenho A sobre raiz quadrada de B, por exemplo, raiz de B, né? Isso aqui não pode. Eu tenho que transformar em uma fração do tipo C sobre D, né? Dois números inteiros, ok? Ou C que multiplica uma raiz qualquer, tá? Eu posso ter a raiz em cima, eu só não posso ter ela embaixo, no denominador, beleza? Como é que eu faço para fazer essa transformação? É o que a gente vai ver agora. Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó, 2 sobre raiz quadrada de 3. Posso deixar assim? Não posso. Galera, vocês concordam que se eu multiplicar uma fração pela mesma coisa, eu não altero a mesma? Como assim? Ó, vamos supor que eu tenha 3. Se eu multiplicar esse 3 por 2, mas eu também dividir por 2, vocês concordam que eu não estou alterando a minha conta, a minha expressão? Porque qualquer coisa dividido por ela mesma dá 1. E se eu multiplicar qualquer coisa por 1, dá qualquer coisa, né? Eu não estou alterando isso aqui. E essa é a ideia que eu vou fazer valer para simplificar as minhas frações. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. Ó. Interessante. O que eu consigo fazer em cima? Nada. Em cima eu só consigo juntar. Então vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 3, que dá 2 raiz de 3. Beleza. Só que embaixo, reparem pessoal, eu estou multiplicando raízes de mesmo índice. Eu posso juntar isso aqui, não posso? Posso. Posso fazer isso aqui, ó, raiz quadrada de 3 vezes 3. Beleza, isso aqui vai ficar 2 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 9, que é 3 vezes 3. 2 raiz de 3 eu não mexo, deixo em cima quietinho. E raiz quadrada de 9, a gente calcula, é uma raiz exata, já vimos até lá em cima o resultado dela, é 3. Opa, racionalizei. Está resolvido o meu problema. Entendeu? Então essa é a ideia por trás da racionalização. Agora vamos por exemplo diferente. Isso aqui, por exemplo. Não vou colocar tantas letras assim. Deixa um pouquinho mais fácil, mais bonitinho de ver. 3 sobre raiz cúbica de A. Como é que eu faço para simplificar isso aqui? Pessoal, eu sempre vou multiplicar por um termo que me dê vantagem. E o que seria vantagem? Sumir com a raiz embaixo. Então, eu sempre vou multiplicar, a princípio, sempre é uma palavra muito forte, mas quase sempre, por uma raiz de mesmo índice, né? Claro, para utilizar aquela propriedade. Então, eu vou multiplicar por uma raiz cúbica. E quem eu coloco no radicando? Eu coloco no radicando um termo que eu consiga simplificar com esse índice. Que termo é esse, pessoal? A ao quadrado, né? Por que A ao quadrado? Porque quando eu for multiplicar ao quadrado por A, dá A ao cubo. E simplificaria aqui com o índice, entendeu? Então isso aqui vai ficar como? Em cima não mexo, não tenho o que fazer. 3 vezes raiz cúbica de A ao quadrado. Embaixo, ó, multiplicação de radicais com o mesmo índice. Então simplesmente copio o índice, né, a raiz, e multiplico quem está dentro. A vezes A ao quadrado, isso aqui dá A ao cubo. Em cima não tem o que fazer, fica 3 raiz cúbica de A ao quadrado. E embaixo eu simplifico raiz cúbica com A ao cubo. Isso aqui dá A. Beleza? E aqui racionalizei. Ó. Tirei a raiz de baixo. Essa é a ideia, só isso. Maravilha. Pois bem, pessoal, uma ideia também que eu quero mostrar para vocês é que é comum essa confusão. Raiz quadrada de A ao quadrado. Posso cortar isso aqui, ó, e dizer que isso aqui é A? Falso. Não posso fazer isso, tá? Por quê? Porque, pessoal, raiz de índice par, ou seja, 2, 4, 6, 8, enfim, por aí vai, só admite como resultado valores positivos. Tudo bem? Ah, professor, raiz de índice ímpar pode ser resultado negativo? Pode. Mas raiz de índice par não pode. Então, por exemplo, raiz quadrada de A ao quadrado não pode ser A, porque se A for negativo, isso aqui daria um absurdo matemático.
Então, quando eu tenho, por exemplo, raiz quadrada de A ao quadrado, isso aqui é igual a módulo de A, ok? Depois, mais para frente, vocês vão ver o que seria módulo, mas basicamente módulo é uma propriedade, uma operação matemática que deixa qualquer termo que está dentro dela como positivo. Tá? Então, por exemplo, se esse A fosse menos 2, tá? Menos 2 ao quadrado, se não estiver dentro do parênteses, se estiver fora, tipo isso aqui, ó, é menos 4. Para garantir que isso se torne positivo, eu coloco o módulo. Isso aqui viraria 4. Entendeu? Módulo de menos 4 seria 4, por exemplo. Ok? Então, se lembrem disso. Tá? Maravilha. Pois bem, o que eu tenho mais para falar para vocês é o seguinte, galera. Vamos falar da multiplicação de raízes. Então, deixa eu selecionar isso aqui. Beleza. Multiplicação de raiz. Então, raiz dentro de raiz, tá? Como é que eu procedo com isso? Tipo isso aqui, ó. Então eu tenho meu radicando m e ele está dentro de 3 raízes iguais. Como é que eu procedo? Muito simples, galera. Eu posso transformar tudo isso em uma raiz só e eu multiplico os índices, tá? Então ficaria a vezes a e o radicando m. Exemplo. Raiz quadrada da raiz quadrada de 4. Transformo para uma raiz só que eu multiplico os índices. Quem são os índices? 2. 2 vezes 2 dentro do mesmo radicando. Isso aqui fica 2 vezes 2 é 4, então ficaria a raiz quarta de 4. Ok, galera? Essa é a ideia. E quando eu tenho índices diferentes? Então, por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, raiz de A que multiplica raiz de B no radicando C. Beleza. Nesse caso, galera, eu tenho que fazer o MMC, tá? Desses caras aqui. E se eu tivesse índices diferentes? Então, por exemplo, raiz de A vezes raiz de B no radicando C. Não tem problema. Nesse caso que está raiz dentro de raiz, eu também poderia juntar, tá? Ficaria A vezes B dentro de um radical C. Quando que eu não posso juntar? Quando eu tenho raízes que não estão dentro uma da outra. Então, por exemplo, raiz de índice A vezes uma raiz de índice B. Posso juntar tudo, fazer... Não, não posso, porque olha só, índices diferentes, tá? Então como é que eu procedo? Eu teria que fazer o MMC entre A e B. Como assim? Me dá um exemplo, claro. Antes disso, vamos para uma última propriedade, que ela é muito importante, que é o seguinte. Pessoal, vamos supor que eu tenha um radicando M no índice A. Lembra que eu falei para vocês que eu posso transformar isso aqui numa potência? Então ficaria m elevado ao expoente sobre o índice. Vamos inventar um expoente n aqui qualquer. Beleza, então isso aqui seria a mesma coisa que isso aqui, né? N sobre A. Tá. O que vocês acham que acontece então se eu multiplicar o índice por um número? Então, por exemplo, A vezes x. E eu multiplicar o radicando, né, o expoente do radicando, pelo mesmo número. Então, por x também. Altera a expressão aqui, sim ou não? Claro que não, né, pessoal? Porque como isso aqui é uma fração, eu estaria multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo x, ó, pelo mesmo número. Isso não altera o resultado, tá? Sabendo, diante disso, como é que a gente procede? Vamos supor que eu tenha raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 3. Posso multiplicar direto? Não. Tenho que fazer MMC entre os índices. Quem são os índices? 2 e 3. Então vem aqui e faço. MMC entre 2 e 3. Começa tentando dividir por 2. Dá para dividir por 2? Dá. Isso aqui fica 1 e 3. Ainda dá para dividir por 2? Não. Pulo para o próximo 3. Pronto, terminei. 1 e 1. O MMC, multiplico aqui, né? Isso aqui daria 6. Então, ó, eu preciso transformar essas raízes no mesmo índice para eu conseguir fazer aquela propriedade de manter a raiz. Então, a multiplicação, né?
eu vou trocar os dois índices por 6. Ó. Só que não era 6, era 2, era a raiz quadrada. O que eu fiz? Eu multipliquei por 3, então eu multipliquei. Se eu multipliquei por 3 o índice, eu tenho que multiplicar por 3 o expoente aqui também. Então, eu multiplico aqui, ó, 3 vezes 1, né? Não tem nada como se fosse 1, fica 2 ao cubo. E aqui, pessoal, aqui era o índice 3 e virou 6. Eu multipliquei por quanto, então? Por 2. Se eu multipliquei por 2 o índice, eu também tenho que multiplicar por 2 o expoente do radicando. Era 1, multipliquei por 2, ficou 3 ao quadrado. Agora sim eu posso juntar, porque é o mesmo índice, ó, e fazer um radicando só. 2 ao cubo é 8, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 8, isso aqui dá 72. Entendeu, galera? Essa aqui é a ideia. Beleza? Pois bem, outras características, simplificações. Então, vamos para algumas simplificações. Ok. Vamos supor, pessoal, que eu tenho isso daqui, ó. Raiz quadrada de 48. 48 não, vamos pegar um número menor, que é só um exemplo e a ideia é a mesma para qualquer valor. Então, por exemplo, raiz quadrada de 24. Tá. Essa raiz é exata? Tem algum número que eu multiplique por ele mesmo, né, no caso 2 vezes, e dê 24? Não, não existe, pessoal. Essa raiz quadrada não é exata. Eu deixo assim mesmo, eu posso simplificar? Eu posso simplificar. Na verdade, eu tento simplificar. Esse número aqui, com certeza, ele é divisível por 2, né, porque ele é par. Como é que eu faço? Eu fatoro o número, galera. Venho aqui e vou fatorando. 24 dá para dividir por 2? Dá. Dá 12. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Dá 6. Ainda dá por 2? Dá. Dá 3. Ainda dá por 2? Não. Vou pro próximo. Dá por 3? Dá. Dá 1. Acabou. Então, quem é 24? 24, pessoal, é a multiplicação de todos esses números aqui. Ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Que é 2 ao cubo vezes 3. Beleza, só que esse 2 ao cubo não me ajuda. Por quê? Porque aqui eu tenho raiz quadrada, aqui eu tenho um expoente maior do que a minha raiz, né? Não consigo simplificar. E se eu fizer isso aqui, ó? Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Opa, agora eu consigo, né? Porque esse 2 eu consigo cancelar com esse 2. E é isso que eu faço. Ó. Vou fazer bem passo a passo aqui, mas não precisa vocês fazerem tudo isso dessa vez, toda vez, tá? Então isso fica raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 vezes 3. Raiz quadrada aqui, ó, vai cancelar, fica 2, raiz de 2 vezes 3, 6. Entendeu, pessoal? Essa é a ideia. Maravilha. O último tópico aqui de radiciação, que eu sei que você já deve estar cansado. Então, o último tópico aqui, um pouquinho mais avançado, tá? É o de radical duplo. Esse aqui eu recomendo vocês verem só se vocês vão fazer um vestibular militar, segunda fase específica de matemática, ou um de medicina, né, com a segunda fase específica de matemática, tá? De modo geral. O que é um radical duplo? Pessoal, a gente já viu como proceder quando eu tenho, por exemplo, esse caso aqui. Ou até outros tipos de caso. Né? E como eu faria, então, se eu tiver isso daqui, ó. Uma raiz dentro de uma raiz, ó, com uma operação de soma, ou se fosse de subtração, vou até colocar mais ou menos, tanto faz. Como eu procederia? Pois é, esse é o caso do radical duplo, tá? Então, por exemplo, isso aqui, ó, raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 2. Isso aqui é um radical duplo, tá? Como eu procedo com isso aqui? Galera, tem uma fórmula, tá? Na verdade, tem uma outra ideia também que não desenvolve a fórmula, mas ela é um pouco trabalhosa algebricamente, é como eu falei, não é o foco aqui dessa playlist. Não quero deixar essa aqui especificamente muito pesada. Então, qual que é a fórmula? A fórmula é a seguinte, ó. Esse 4 aqui seria o A, né? E esse 2 aqui seria o B. Tá? O B é o número que está dentro da raiz, não conta a raiz, tá? A fórmula é a seguinte, você vai descobrir um número C, tal que esse C ele vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado menos o B. Tá bom? Ah, tá. E o que eu faço com esse C? Agora sim, você joga na fórmula. Vamos supor que você tem aqui esse número
Esse número grandão aqui, vamos supor que ele seja z, tá? Toda essa raiz feia dupla aqui. Quem vai ser z, então? Depois que eu descobri o c por essa fórmula aqui, a ao quadrado menos b, né, raiz quadrada de a ao quadrado menos b, eu jogo aqui, ó, a mais c sobre 2 mais raiz quadrada de a menos c sobre 2. Quem é o a? O a é esse termo aqui mesmo, tá? E o c é o que você descobriu aqui. Ah, professor, tá. E se em vez de mais aqui fosse o menos, como você deu exemplo, né? Mais o menos. Tudo bem, muda esse sinal aqui, ó. É só o do meio que muda. Esse primeiro aqui dentro da raiz não muda e esse segundo aqui dentro da raiz também não muda, tá? Então, essa é a fórmula que é bom você conhecer de radicais duplos, ok? Tudo isso aqui, na verdade, né? Tudo isso aqui é muito interessante você conhecer. Claro que vamos ver um exemplo aqui para a gente entender melhor essa ideia, tá? Então, vou selecionar um exercício aqui e já a gente volta para continuar. Beleza, galera? Então, veja bem, esse é o exemplo da capa da nossa thumbnail, né? É o exercício que aparece lá como promessa. A gente vai fazer ele junto, vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, exprimir raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 140 na forma raiz quadrada de a mais raiz quadrada de b, sendo a e b inteiros. Beleza, então vamos desenvolver essa ideia aqui. Eu tenho um número que ele é um radical duplo, né? Então eu tenho 12 mais raiz quadrada de 140, né? Dentro de uma raiz quadrada. E eu não consigo manipular isso aqui, né, pessoal? Não tem propriedade para soma aqui dentro, nada. É um caso típico de radical duplo que eu vou ter que usar a fórmula. Primeiro passo, eu descobri quem é meu c. Então eu já sei que meu c, veio quadrado junto aqui de intruso. Não. Então aqui eu já sei que meu c, ele nada mais vai ser do que raiz quadrada de a ao quadrado menos b. Quem é meu a? Meu a é 12, né, galera? Então 12 ao quadrado, isso aqui dá 144. Menos. Quem é meu b? O b é sempre o número que está dentro da raiz quadrada de dentro. Então não importa a raiz, tá? Então meu b é só o 140. 144 menos 140, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 4, que é igual a 2, um número inteiro. Beleza, agora é só jogar na fórmula, galera. Esse meu número vai ser raiz quadrada de a mais c sobre 2, mais raiz quadrada de a menos c sobre 2, porque o sinal entre os radicais é de soma, ok? Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de a mais c sobre 2. Quem é meu a? Meu a é 12. E o c a gente acabou de descobrir que é 4. Tudo isso sobre 2. Mais raiz quadrada de a menos c, que é 12, menos 4. Tudo isso sobre 2. 12 mais 4, isso aqui dá 16. 16 sobre 2, isso aqui dá raiz de 8. Mais 12 menos 4 dá 8 sobre 2, isso aqui dá raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 8 não é exata. Eu poderia fatorar, entretanto o exercício pediu para deixar na forma raiz de A mais raiz de B. E é o que eu vou fazer. Então não vou fatorar esse 8. E raiz quadrada de 4 é exata, é 2, mas eu também não vou resolver porque ele pediu para deixar nessa forma. Então, está aqui a nossa solução final com a formulinha. Ok, galera? Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam aí no canal, deem um joinha no vídeo. Tá? Muito importante aí para outras pessoas também descobrirem e vocês continuarem recebendo as notificações, né? E o canal engajar aqui para ajudar meu trabalho. Beleza, pessoal? É isso e até a próxima.